Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Por enquanto, só este versículo. Que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar? Pai Celestial, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque temos a tua palavra traduzida em nosso idioma, podemos nos reunir aqui para ouvir a mensagem do Senhor e suplicamos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, abençoe nossos corações, a nossa igreja, nessa série que nós estamos iniciando hoje, série expositiva neste livro, neste evangelho tão precioso para as nossas vidas e nossos corações. Transforma-nos, ó Deus, abençoa-nos, é o que pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem, começamos hoje aqui uma série e vamos, com a graça de Deus, avançando domingo após domingo nesse Evangelho de Marcos. São 16 capítulos, nós temos então uma boa jornada pela frente, expondo sermões expositivos, mensagens bíblicas, neste Evangelho tão precioso para os nossos corações. O autor deste livro, deste Evangelho, é João Marcos. Nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre ele. E essa autoria, vocês podem ter percebido que o primeiro versículo não tem a assinatura dele, como, por exemplo, as cartas que Paulo escreve. Se você olhar o primeiro versículo de Romanos, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então há a assinatura, e a gente então sabe quem, no início do livro a gente já sabe quem é o autor do livro, quem o Espírito Santo usou para escrever, trazer essas verdades para nós. Mas esse evangelho que nós lemos, não há nenhuma assinatura de João Marcos. Não é dito que foi João Marcos quem escreveu. Mas como então nós podemos afirmar que foi ele? Nós temos algumas evidências, que nós chamamos assim de evidências externas e evidência interna também. As evidências externas são os pais da igreja, que foram os primeiros cristãos, os discípulos dos apóstolos, como um chamado Papias, que mais ou menos 130, 140 depois de Cristo, escreveu um livro dizendo que João Marcos era um intérprete do apóstolo Pedro, tá? E ele e outros pais da igreja daquela época, do primeiro, segundo, terceiro século, diziam abertamente, claramente, inequivocamente, que João Marcos era o autor deste evangelho. E eles intitulavam Evangelho segundo Marcos, ou segundo João Marcos. Temos outros testemunhos aí na história, além de Papias, Justino Marte, 150 depois de Cristo, Irineu, Clemente de Alexandria, 195 depois de Cristo. Então, os primeiros cristãos, os líderes da igreja, que eram chamados de pais da igreja, que eram aqueles que foram discípulos e sucessores dos apóstolos na liderança, eles não tinham dúvidas de que João Marcos havia escrito esse precioso livro, que é o Evangelho de acordo com Marcos, né? Então, qual a evidência interna? Isso a gente vai ver com mais detalhes um pouco lá para frente, porque lá no capítulo 14 deste Evangelho, nos versículos 51 e 52, tem um episódio interessantíssimo de um jovem que estava acompanhando a prisão de Jesus Cristo, até que alguém tenta pôr as mãos sobre ele, e ele lança uma capa, fica nu e foge desnudo, é o que diz o texto bíblico. Marcos não diz o nome do jovem, e os estudiosos entendem que isso era uma maneira de referir a si mesmo no texto. Muito provavelmente, ele foi esse jovem
que estava com aquela capa de linho, e quando os soldados foram na direção dele, lançou fora e correu, fugiu, para não ser preso, com medo de ser preso, porque ele estava vendo tudo o que estava acontecendo com Jesus Cristo na noite da sua prisão e depois da sua morte. Então, há evidências externas, evidências internas também, de que João Marcos é o autor desse evangelho que leva o nome dele. E qual o propósito desse livro? O propósito, meus irmãos, é que prestem bastante atenção. Os evangelhos não têm o propósito de serem biografias de Jesus Cristo. Às vezes, a gente cai nesse erro, não é? A gente lida com os evangelhos como se eles fossem biografias a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, com essa perspectiva. Não é assim. Principalmente Marcos. O propósito desse evangelho de Marcos é apresentar na perspectiva apostólica a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem com um propósito definido, determinado, de anunciar para judeus, romanos, para gentios, para todos, que o Senhor Jesus é o servo sofredor, é o Salvador que veio para dar a vida dele, para resgatar muitos. E ele, então, tem com esse propósito, o livro é escrito com esse propósito de apresentar a mensagem gloriosa do Evangelho. E o primeiro versículo mostra isso, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é mera biografia, mas, na verdade, uma mensagem para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para todos aqueles que tiverem contato com esse livro. O Evangelho de Marcos, possivelmente, foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Então, aí talvez 60, 62, mais tardiamente 69 depois de Cristo, esse evangelho foi escrito e temos ele talvez tenha sido usado inclusive pelos apóstolos, como Mateus, como João, né? Lucas não era apóstolo, nem Marcos, mas talvez os outros textos tenham usado Marcos também como fonte de pesquisa para escrever os seus evangelhos também. Vejam, meus irmãos, isso aqui é bem interessante. Quando você compara os evangelhos com Marcos, você fica impressionado de perceber, por exemplo, que Mateus tem 28 capítulos, Lucas, 24, João, 21. E quando você abre Marcos, você encontra apenas 16 capítulos. Então, ele é menor. E é interessante que a leitura dele é muito rica, muito dinâmica. Tem uma palavrinha no grego que, traduzida para o nosso português, ela é traduzida ou imediatamente, ou logo após, imediatamente, e ela aparece 42 vezes em todo esse evangelho. Traz a ideia assim de que é como se Marcos estivesse apressado de nos falar o que ele tem para nos dizer. Imediatamente, logo após, isso traz uma dinâmica impressionante para o livro, porque a ênfase é naquilo que Jesus realizou, nos milagres que ele fez. Por exemplo, Mateus. Se você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, você tem o famoso Sermão do Monte. Os ensinamentos da mensagem do reino de Deus. 3 capítulos, um texto longo sobre isso. Marcos não está tão preocupado com isso. Marcos enfatiza os milagres, o ministério de Cristo para os gentios na Galileia, e é tudo muito rápido, os acontecimentos. A gente fica sem fôlego quando a gente vai lendo e vendo os acontecimentos, porque a ênfase é na ação do Filho de Deus. A ênfase é nos milagres que ele realizava para provar que o Filho de Deus havia chegado. Estava entre os homens e veio para resgatar o seu povo. A leitura é rica, é fantástica, é a própria palavra de Deus e nós precisamos ler com esse cuidado, com esse amor, entendendo que é um livro inspirado por Deus para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Uma perguntinha: quem era João Marcos? E aqui vai ser a minha ênfase desta noite, essa mensagem introdutória, uma mensagem de abertura, que eu quero que vocês, se não conhecem, descubram juntamente comigo esse homem que Deus vai usar
para escrever esse evangelho esse homem chamado João Marcos. Vamos ler alguns textos da Bíblia. Vamos começar com Atos capítulo 12, versículo 12. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos 12, por favor, Atos 12. Vejam só, nesse momento na história da igreja começa um período de muita perseguição. E o apóstolo Pedro, ele é preso. E ele recebe um livramento extraordinário da parte do Senhor Deus. Um anjo vai até onde Pedro está preso e o liberta, e o salva daquela situação. Pedro, quando sai daquela cadeia, ele vai imediatamente para onde os cristãos estavam reunidos, orando em favor dele. Então ele vai para a casa onde a igreja estava reunida, suplicando em favor do apóstolo que estava preso por causa do evangelho. Agora leiam comigo o versículo 12 de Atos 12. Diz assim: considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então Pedro sai após a libertação da parte do Senhor, usando um anjo, libertando daquela prisão, e ele imediatamente vai para onde uma parte da igreja estava reunida orando. E o texto bíblico nos informa que o nome era de uma mulher aquela casa, e o nome dela era Maria, e ela era mãe de quem? De João, também apelidado de Marcos. Então a gente vê aí o surgimento desse rapaz chamado João Marcos, e perceber que a mãe dele possivelmente então era uma mulher da elite, uma mulher de uma boa classe social, porque ela tinha o poder aquisitivo de reunir os irmãos na casa dela, ajudá-los, suprir a necessidade deles. E isso faz sentido, porque a capa de linho que João Marcos solta e foge nu quando ele escapa de ser preso, uma capa daquela só tinha quem tinha dinheiro naquela época, naqueles dias. Então, nós já sabemos quem é a mãe de João Marcos. O nome dela é Maria, uma mulher de classe média alta, talvez, e ela abrigava na casa dela a igreja. E isso a gente já começa a perceber, então, que João Marcos tinha muita afinidade com o apóstolo Pedro. Conhecia o apóstolo Pedro e possivelmente, meus irmãos, João Marcos se converteu quando Pedro pregou aquele sermão famoso lá em Jerusalém, quando teve mais de 3.000 conversões. Então, possivelmente, João Marcos estava lá, ouvindo aquela mensagem poderosa, se convertendo a Cristo Jesus. Ele já tinha sua curiosidade seguindo Jesus, mesmo naquela situação de perigo, quando Jesus foi preso, estava ali para dar a vida por nós, e João Marcos se aproximando, olhando, observando de longe tudo o que estava acontecendo, interessado nos acontecimentos. Depois, possivelmente, ouvindo do próprio apóstolo Pedro a pregação do Evangelho, e ele se convertendo, a casa dele se convertendo, a mãe dele, chamada Maria, também aceitando Jesus como Salvador e oferecendo a casa dela para missões, para a reunião da igreja, para acolher apóstolos do naipe de Pedro. Então, esse é João Marcos, um jovem, novo convertido, com a sua família, com a sua mãe, acolhendo homens, grandes líderes do Evangelho na casa dele. Mas veja, no mesmo capítulo 12, vá para o versículo 25. Veja o que acontece. Capítulo 12, versículo 25 diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Agora, a gente já encontra esse rapaz, esse jovem, auxiliando, acompanhando Barnabé e Saulo, que mais tarde vai ser chamado de Paulo. Esse rapaz, então, começa a trabalhar nas missões,
auxiliando grandes líderes do evangelho como Barnabé e Saulo, e eles levam com ele João, apelidado de Marcos. Olhe para o capítulo 13 agora. Veja Atos capítulo 13, versículo 5. Vou ler desde o versículo 4, que é bem interessante, ajuda a gente a entender melhor. Os primeiros versículos do capítulo 13, vocês vão ver que é o Espírito Santo chamando, separando, ordenando que Barnabé e Saulo se consagrem à obra do Senhor. Eles estavam reunidos numa reunião de oração, orando e jejuando, e o Espírito Santo ali chamou, ordenou que Barnabé e Saulo fossem separados para a obra que o Espírito Santo estava chamando. Mas olhem agora o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo, chamou, os comissionou para missões. E aquele jovem chamado João Marcos, aquele atrapalhado da capa, agora estava auxiliando esses homens de Deus nas missões. E aí começa a jornada desse homem, agora compreendendo cada vez mais o Evangelho, e não apenas isso, agora sendo um missionário, pregando o Evangelho por muitos lugares, juntamente com Barnabé e com Saulo. Olha o versículo 13 do capítulo 13 também, que vai apresentar uma coisa que aconteceu, algo dramático, né, nessa história. Vejam lá, versículo 13 diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então veja só o que aconteceu. Eles foram para Perge da Panfilha, mas João, chamado Marcos, se apartou deles. Não quis mais acompanhá-los. O motivo disso, as Escrituras não nos mostram. Isso aconteceu mais ou menos 48 anos depois de Cristo. Por que João se apartou deles? A Bíblia silencia, não sabemos dizer. Talvez por causa do risco que as viagens traziam. Talvez João Marcos soubesse muito bem que para onde Paulo estava indo, ele correria risco de vida. Talvez o motivo tenha sido que ele sentiu frio na barriga e não quis se arriscar. E por ser jovem, talvez não tivesse tanta intrepidez. A gente não sabe o motivo. A sua imaturidade, medo, receios, a gente não sabe o motivo. Mas ele se apartou das missões. Ele recuou, ele voltou para Jerusalém. Não, para lá eu não vou. E isso, meus irmãos, vai causar um problema. Vai causar uma dificuldade muito grande que a gente encontra no capítulo 15. Vamos lá. Capítulo 15, versículos 36 ao 41. Capítulo 15 de Atos, versículos 36 ao 41. Vou ler para os irmãos, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então o que acontece? Anos depois, agora na segunda viagem missionária, 52 anos depois de Cristo, aquele episódio da separação foi 48 anos depois de Cristo. Agora, na segunda viagem missionária, 52 depois de Cristo, alguns anos depois, eles estão mais uma vez planejando para onde ir. E Barnabé chega com Paulo e diz assim: Paulo, vem aqui. Sabe João, Marcos, ele está aí.
Eu queria que ele fosse com a gente. Mas Paulo lembra que lá atrás ele havia deixado eles na mão e voltado para Jerusalém. E Paulo diz assim, comigo não. Comigo esse daí não vai mais para lugar nenhum, é fraco. Aqui eu já estou acrescentando, né? É fraco, despreparado, imaturo. É um acréscimo meu, não sei os motivos. E o texto bíblico diz claramente que esses dois homens de Deus, Barnabé e Paulo, brigam, discutem. Acontece uma desavença acalorada entre eles por causa de João Marcos. João Marcos está dando trabalho. João Marcos até quer ir, mas ele agora percebe que por causa daquele erro dele do passado, ele está atrapalhando o trabalho do Senhor, fazendo os missionários brigar, o apóstolo Paulo, Barnabé, esse grande homem de Deus. Mas vejam, meus irmãos, isso às vezes acontece, viu, entre pastores. Desavenças, brigas, desentendimentos, são pecadores. E o que acontece? Esse homem piedoso chamado Barnabé não desiste de João Marcos e o acolhe. Eles se separam, Barnabé vai para um lado, Saulo vai para outro. Saulo pega Silas e agora Paulo e Silas vão nas missões. E Barnabé recua, pega João Marcos, não joga ele na sarjeta da vida, não desiste dele, o acolhe, o abraça, luta por aquele jovem e leva ele para outro campo missionário. E assim acontece. Esse é João Marcos. Um jovem que conheceu a Cristo, foi impactado por tudo que viu, foi alcançado poderosamente pela pregação do Evangelho, e o Espírito Santo revelou a ele, abriu seu coração e mostrou que aquele homem que ele estava vendo sendo humilhado, preso, crucificado, era na verdade o Filho de Deus, o servo do Altíssimo, anunciado pelos profetas que havia chegado para redimir o povo dele, salvar pecadores. E agora esse jovem tem a alegria de ver a sua casa, sua mãe, Maria, dedicada, abraçando a igreja, fazendo células, grupos na sua casa, recebendo líderes da envergadura de Pedro, do apóstolo, orando, vendo reuniões de orações incessantes por aqueles homens que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Ele testemunha o livramento que Pedro recebe. Ele ouve do próprio apóstolo Pedro os relatos de como o anjo foi ali, o libertou, o livrou. E ele agora cola, literalmente, em outros líderes, ele abraça missões juntamente com Barnabé, com Saulo, que mais tarde vai ser chamado Paulo, mas num determinado momento ele fraqueja, ele recua, ele desiste, ele talvez fica com medo, porque tudo era muito difícil, perigos de morte rodeavam eles o tempo todo. E ele volta para Jerusalém, ele se arrepende. Anos mais tarde, a igreja está reunida, os missionários estão organizando a segunda fase da viagem, chamada a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo olha para aquele homem e diz assim: eu não quero esse covarde do meu lado, comigo ele não vai. E briga com Barnabé, o grande parceiro. Vocês lembram que capítulo 13, o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo para as missões, mas agora nós estamos vendo João Marcos sendo o motivo da separação desses dois que o Espírito Santo havia chamado. Que situação difícil. Aí vocês podem dizer assim, mas peraí, é esse que é o autor do Evangelho? Esse rapaz aí, problemático? É ele mesmo. Só que agora eu quero mostrar para vocês como termina essa história, tá bom? Vamos para Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Colossenses é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve. Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Quando Barnabé se separa de Paulo por causa de João Marcos, mais ou menos 52 anos depois de Cristo, a carta que Paulo escreve aos Colossenses foi uma carta que foi escrita 60 anos depois de Cristo. Ou seja, 12 anos mais ou menos depois que João Marcos se acovarda e volta para Jerusalém. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 4,
versículo 10. Colossenses capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo está terminando a sua carta. É uma das cartas da prisão. E ele escreve: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Onde está João Marcos? 12 anos depois. Está preso junto com quem? Com Paulo. E aí a gente recebe uma informação interessante. Esse João Marcos era primo do Barnabé. Maria, a mãe de João Marcos, era tia de Barnabé. Mas o foco que eu quero que vocês prestem atenção é que 12 anos depois daquela confusão, Paulo já está mais velho, ele já era um homem mais maduro que João Marcos, está velho, está preso, limitado, e João Marcos está lá do lado dele. E ele chega ao ponto de recomendar João Marcos para aquela igreja colossense. Quando este homem chegar aí, vocês devem acolher ele, acolham-o, porque é um homem de Deus. Mas não termina por aí. Vamos agora para Filemon, outra carta que o apóstolo Paulo escreve. Filemon, versículo 24. Passem algumas folhas da Bíblia de vocês. Depois de Tito, Filemon. Filemon é um só capítulo. Filemon, versículo 24. Filemon foi escrito no mesmo período que Colossenses, 60 anos depois de Cristo. Versículo 21 em diante diz assim: certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Quem é João Marcos? Um cooperador. Filemon, sabe quem está te saudando? Quem está aqui comigo? Marcos. Ele é meu cooperador. Ele é meu braço direito. Meu parceiro. Ele é meu cooperador. Mas não termina por aí. Vamos ler agora outra carta, 2 Timóteo. Agora vocês vão ter que voltar algumas folhas. Voltem algumas folhas, algumas poucas folhas. E vocês vão encontrar 2 Timóteo. 2 a Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Já um homem velho, preso, aguardando o seu martírio. Ele combateu um bom combate. Ele está esperando agora o momento de ser convocado para junto do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vou ler desde o versículo 9. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Timóteo, vem para cá, Timóteo, porque eu estou sozinho. Só Lucas está comigo. Mas não esquece de trazer o meu amigo Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Esse mesmo Marcos, do motivo da briga lá, 12 anos, 13, 14, 15 anos atrás. Agora o apóstolo Paulo, esperando, aguardando o seu martírio, está dizendo: traz Marcos contigo, porque ele é útil para o meu ministério. Meus irmãos, esse é João Marcos, o homem que Deus usa, que inspira
para que nós tenhamos o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo Marcos. Um homem que conheceu a Jesus Cristo, que foi alcançado pela graça, que ele e a sua casa foram abraçados totalmente pelo poder do evangelho, que viu a sua mãe se envolvendo com missões, recebendo a igreja em sua casa, investindo financeiramente no reino. Ele que se aventurou para missões, que foi chamado e passou a ser auxiliar de homens como Paulo, como Barnabé, que foi motivo de confusão, mas que também viu o que o evangelho faz no coração do homem, trazendo restauração profunda e verdadeira aos relacionamentos, fazendo com que Paulo perdoasse, fazendo com que Paulo contasse novamente com ele, transformando aquele jovem imaturo num grande homem de Deus, cooperador do evangelho, pastor de almas, missionário nos campos do Senhor. Aquele jovem que antes era dúbio, que avançava e recuava, agora avança tão somente, e ele é totalmente útil para o ministério, e ele é um homem cooperador, um homem recomendado para as igrejas. João Marcos, então, experimentou na sua vida o poder do evangelho, o poder de Cristo. Ele não tem dúvidas. Ele escreve o seu evangelho dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E esse evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, apresentando a mensagem do evangelho, a boa nova de salvação, as promessas incomparáveis do evangelho e também as reivindicações do evangelho, quando ele chama e desafia pecadores para se arrependerem de seus pecados e aceitarem Jesus como Salvador. Este é João Marcos. E o mais importante é que o centro do seu livro, da sua mensagem, não é ele, mas é o Senhor Jesus que ele conheceu, que o salvou e o transformou. O Senhor Jesus que transforma corações, que perdoa, que regenera, que resgata, mas que transforma meninos em homens, mas que também transforma relacionamentos quebrados, pessoas que não se falam, pessoas que brigam, famílias destruídas, arruinadas. Jesus também salva e restaura e traz perdão ao coração do pecador. E onde o evangelho reina, reina também a paz de Cristo, reina a restauração do evangelho. Paulo experimentou isso, perdoando João Marcos, o recebendo novamente para o trabalho. E Barnabé experimentou muito mais, porque não desistiu de João Marcos, não desistiu daquele jovem que havia errado, acreditou nele, viu nele uma pedra bruta e olhou o que pela graça ele poderia se tornar mais tarde e não desistiu, o acolheu, o abraçou. E mais tarde Paulo estava recebendo esse homem amadurecido pelo evangelho. Esse é João Marcos. E nós começamos aqui uma jornada, meus irmãos, expositiva no evangelho que recebe o nome dele. O evangelho que fala do que Cristo faz. E ele veio para resgatar pecadores. Ele veio para transformar pecadores. E ele veio para usar pecadores na sua obra. É isso que o Senhor Jesus quer fazer. Perdoar pecados, transformar pecadores e usar pecadores, os mais difíceis que sejam eles, na sua obra de maneira poderosa. O evangelho transforma. O evangelho traz perdão ao coração do pecador. E o Deus do evangelho usa pecadores para abençoar o mundo. E usou João Marcos, esse jovem fraco, imaturo, o transformou e usou a vida dele para ser um grande cooperador e para ser o autor desse evangelho que está mundo afora transformando e abençoando milhares e milhares de vidas ao longo dos séculos. É isso que o evangelho faz com a gente. E é isso que João Marcos quer nos ensinar no seu evangelho. Que Deus nos ajude a entender a cada dia isso. Que Deus nos ajude a crescer, a conhecer o Senhor Jesus e ver o seu poder, o que ele faz na vida de pecadores que creem nele e que confessam a ele como Salvador. Vejam, eu quero encerrar lendo para vocês o que Pedro diz lá no capítulo 5, no versículo 13 da sua primeira carta.
A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estás firmes. Versículo 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Depois que Paulo talvez tenha sofrido o seu martírio, João Marcos não se aposentou. Ele foi auxiliar Pedro. E agora ele está com Pedro na Babilônia, que é Roma, e Pedro agora está saudando os irmãos para quem ele escreve esta primeira carta, dizendo: olha, meu filho Marcos está aqui. Meu filho, porque possivelmente João Marcos era um filho na fé de Pedro. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.